Essa semana eu fui impactado com um quadrinho desses que às vezes tem tanta tranqueira que se publica nas mídias sociais, tem uns quadrinhos que eles dá até vontade de tacar o celular na parede, né? Mas tem alguns às vezes que Deus nos pega e de alguma maneira Ele impacta o nosso coração. E é uma frase que eu já tinha ouvido, não sabia de quem era. Ela é de um cara americano chamado Charles Sproul. E a palavra que ele colocou, a frase que ele cunhou, ele diz o seguinte, é a pergunta que eu quero fazer para você, ou que talvez você já tenha essa pergunta, eu quero concordar com você. Por quê que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Você já pensou sobre isso? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É uma pergunta interessante, é uma discussão saudável, é um questionamento válido, mas ele é válido para quem não tem revelação de Jesus Cristo. Ele é válido para alguém que crê que todas as pessoas são inerentemente boas, o que não é verdadeiro segundo a palavra de Deus. E a resposta que ele propõe é tremenda, porque ele diz que, na verdade, isso na história aconteceu apenas uma vez. E a pessoa que sofreu as coisas ruins se voluntariou para sofrer. Ele estava falando de Jesus Cristo. E é interessante que tem um momento que Jesus ele tem um encontro com o jovem, e ele se achegou a Jesus e falou, bom mestre, né? O que farei para lhe dar a vida eterna? E Jesus falou, por que você me chama bom? Ninguém é bom. Glória a Deus. Então, a primeira premissa que eu quero colocar para você é que, segundo a revelação de Jesus e segundo a palavra de Deus, ninguém é bom. Aí Jesus diz que há somente um que é bom, e é Deus o Pai. Então, Jesus já quebrou esta argumentação que muitas vezes confunde a nossa mente de como nós olhamos para Deus, de como nós olhamos para a nossa vida, de pensar que nós somos bons e que nós não deveríamos sofrer coisas que nós sofremos, não deveríamos passar por circunstâncias que nós fazemos, porque no fundo nós somos bons. E tem pessoas que são ruins e, na verdade, essas pessoas mereciam algumas coisas e não nós. E aí, quando Jesus, um pouco mais à frente, ele diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. E o autor de Hebreus diz que Jesus ele é a exata expressão de Deus o Pai, a revelação de Deus o Pai estava em Jesus o Cristo, o Filho. Então nós sabemos que bom nesta terra, só Jesus. E Jesus sofreu as piores coisas que alguém poderia sofrer ao longo de uma vida humana. Então todas as vezes que essa questão vier para a sua cabeça, joga fora em nome de Jesus, porque ninguém é bom para não merecer, na verdade nós merecemos tudo, e se nós fôssemos tentar pagar de alguma maneira para Deus por qualquer coisa que fosse, nós jamais poderíamos pagar, porque nós não teríamos recursos para alcançar o que quer que fosse, e muito menos a salvação eterna em Jesus Cristo, pela graça e por meio da fé. Então, não é verdade que Deus vai nos poupar de todos os sofrimentos, mas não é verdade que Ele não nos ama. Muito pelo contrário, porque o amor de Deus não se revela em Ele impedir que eu sofra coisas doloridas, mas o amor de Deus se revela em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a prova do amor, a salvação pela graça, pela fé, para todo aquele que nele crê. Não para todo mundo, mas para todo aquele que nele crê, disposto para quem quiser se arrepender. Eu separei aqui 4 situações na Bíblia, 4 princípios ou 4 situações em que nós vemos dificuldade na vida das pessoas que Deus ama. E você vai poder alinhar agora todas elas. Por que 4? Eu achei as 4. Se você tiver mais alguma, pode ser. Não estou dizendo que são 4. Estou dizendo que eu quero compartilhar essas 4. A primeira delas está em 2 lugares. Vamos lá, nós vamos primeiro para Oséias capítulo 5, versículo 15, até Oséias 6, 2. E vamos comparar com Provérbios 27, 6. A palavra de Deus diz assim no profeta, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. E eu quero comparar esse texto com Provérbios 27, 6, em que nós encontramos essa palavra de sabedoria tremenda, dizendo o quê? Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos.
As feridas que o Senhor está falando aqui em Oséias, esse texto é muito profético, a gente poderia falar justamente da conversão do povo de Israel, claro que sim. Podemos falar da conversão do cristão, claro que sim. Aponta para a vitória de Jesus na cruz do Calvário no terceiro dia da ressurreição, claro que sim. Mas eu quero colocar como um princípio associado a esse de Provérbios, é que muitas vezes o que nos dói na vida são consequências da nossa desobediência, da nossa rebelião a Deus. E isso é um marco das pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, elas estão mortas nos seus delitos e pecados. As pessoas não que não se tornaram evangélicas, mas as pessoas que não se converteram, que não entenderam o amor de Deus, não receberam a vida de Jesus o Cristo, essas pessoas estão muitas vezes imersas em sofrimentos e muitas delas se levantam para afrontar Deus, discutir com Deus. Onde está Deus? Quando acontece uma tragédia muito grande no mundo, as pessoas falam, cadê Deus que deixou que isso acontecesse? Aí eu posso imaginar Deus perguntando, cadê vocês que nunca vieram me buscar até agora? Nós temos uma segunda situação, que é interessante, que está em Provérbios 29, 17, e depois eu vou para Hebreus 12, de 6 a 8. Provérbios 29 a 17, nós vamos ver que um tipo de tratamento que Deus dá na aflição, um tipo de tratamento que Deus dá na dificuldade, é um tratamento para a nossa correção. Olha o que Deus fala, corrige o filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Nós vemos um tempo em que o evangelho, ele parece que ele se tornou um evangelho antropocêntrico. O centro da história, o centro do evangelho virou o homem. Então Deus, ele é obrigado a suprir o homem, a cuidar do homem, porque o homem se tornou o máximo, se tornou o centro. Mas o fato de Jesus ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, o centro do amor de Deus foi efetivamente a humanidade, mas Deus fez isso para a glória dele. A nossa salvação glorifica ao Pai. O foco do amor dele é para que a palavra dele, o propósito dele se cumpra em nós e através de nós, mas o centro não somos nós. Na verdade, Deus fez convergir em Jesus Cristo todas as coisas. O terceiro tratamento é tratamento para o nosso aperfeiçoamento. Aí você fala, agora fica bom esse negócio, aleluia! Nós vamos chegar lá. Tiago 1, 2 a 4 e 12. Vamos ler de 2 a 4 e vamos ler o versículo 12. Meus irmãos, está falando para filhos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Pulando para o 12, bem-aventurado o homem ou a mulher que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia! Aleluia! Nós temos de novo uma impressão de que quando a gente se converte, Deus ele é tão bom, e porque Ele é tão bom, Ele vai dar o melhor ambiente para a gente se desenvolver. Então, nós vamos fazendo uma paráfrase aqui com a nossa personal, não é isso? Quer dizer, para você fazer alguém desenvolver bem os seus músculos, a sua saúde, tem que ter alguém do lado falando, vai mais um, faz mais 5, faz mais 10, faz mais 15, você consegue, vai além, vai, força, você vai, porque se estiver sozinho, no terceiro o cara para, não é isso? Aí o que a sociedade quer criar agora? Uma máquina, o cara fica deitado, põe assim o braço, e cria os músculos, né? Sozinho, parado, sem esforço. Aliás, agora nem interessa mais isso. Põe um monte de, injeta coisa para parecer que tem os músculos e cria um corpo falso. Você percebe como o mundo natural fala do mundo espiritual? Por que Deus permite que nós venhamos a ter provação da nossa fé? Porque Ele quer que nós sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Sabe como é que Deus nos dá fé? Ele permite que nós tenhamos circunstâncias em que nós temos que ir contra essas circunstâncias pela fé, em que muitas vezes vai estar apertado, vai estar difícil, mas Ele vai estar junto conosco, falando, vai mais um pouco, persevera, ora, olha aquela palavra, olha aquele irmão, vai firme, vai, continua, eu estou com você, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, vai! E embora haja provação,
a vitória, a transformação, um resultado que Ele quer colocar nas nossas vidas através daquela circunstância. E saiba de uma coisa, se Ele pudesse fazer de outra maneira, Ele faria. Porque Ele nos ama. Ele criou todas as coisas, Ele sabe como nós somos, Ele conhece a nossa constituição. Então, quando alguém fala, tem um motivo de toda alegria passar por várias provações, aí tem muito crente que fala, poxa, crente agora é masoquista. Pergunta para os caras que ganharam medalha de ouro em Olimpíadas, o quanto valeu a pena chegar no topo daquele pódio, marca mundial. Mas veja quanto custou chegar naquele lugar. Todo mundo quer chegar naquele lugar, mas ninguém quer pagar o preço para chegar naquele lugar. E nós vemos um tempo, inclusive, que está socializando tudo para as pessoas não ficarem ofendidas. É capaz que vão chegar umas Olimpíadas, que vão ter os 50 atletas lá, vai dar uma medalha para cada um, para todos eles ficarem felizes, ninguém ficar triste, que afinal o cara suou tanto para chegar lá. Então vamos tratar todo mundo igual para não ter nenhum tipo de ressentimentos. Os caras estão tirando a contagem de likes para alguém não ficar chateado que o outro tem mais like do que o outro tem. Você percebe onde nós estamos chegando? E aí, quando a palavra de Deus fala uma coisa contrária ao padrão de pensamento que nós estamos achando razoáveis na nossa sociedade, nós achamos quase que a Bíblia está errada, ou então que a gente não entendeu, ou então que Deus é mau. Mas muitas vezes nós enfiamos o pé na jaca, não é isso? Muitas vezes nós erramos algumas coisas que vamos acompanhar por anos. Quer dizer que Deus não nos perdoa? Claro que não, Ele nos perdoa. Eu já falei para vocês, o pior assassino, sei lá, a pior pessoa que possa viver na humanidade, se um dia se arrepender e realmente entender que precisa de Jesus, ele vai ser salvo com tudo aquilo que ele fez. Ele não pode mudar nada do que ele fez, mas ele recebe de Jesus. Ele vai ter que lidar com as consequências, né, daquilo que ele fez. Isso não significa que Deus não ama, significa que ele tem uma situação de colheita para lidar, mas nessa situação de colheita, Deus vai lidar com graça e com misericórdia, para que as consequências depois do arrependimento sejam as menores possíveis, e para que a restauração de vida possa ser a mais rápida possível, que o novo tempo possa ser abençoador. Então, se é isso que você fez na vida, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de entender que se Deus permitiu, Ele quer trazer você para um outro patamar de proximidade e relacionamento com Ele. Por outro lado, pode ser que o seu problema ou o meu problema sejam que Deus está nos corrigindo, mas não é uma pancadaria tão violenta assim, mas Ele está realinhando o caminho. Não perca o lugar em que você vai ser aprovado por Deus. Há uma aprovação definitiva e eterna, mas nós estamos caminhando por etapas. O Senhor vai nos dando aprovações ao longo da nossa vida, né? Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso é profético, isso é eterno, mas isso também é dia a dia. A gente cresce de posição no reino quando nós somos aprovados em desafios menores para desafios maiores, e nós vamos crescendo e o Senhor vai nos dando. O Senhor nunca perde nada. Ele é mais do que vencedor em todas as coisas. E assim eu quero encerrar dizendo o seguinte para você. Paulo fala em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, se manifeste em nós, para a glória dele, em nome de Jesus. Você pode estar passando alguma coisa. Sabe o que Deus fala para você? Que a sua tribulação e a minha tribulação são leves e momentâneas tribulações, mas produzem eterno peso de glória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então o que eu quero dizer para você? Tem uma situação difícil na sua vida? Nós sairemos do outro lado, em nome de Jesus. De um jeito ou de outro sairemos. Se é pecado, arrepende. Se Deus está trabalhando, fortalece. Se vem vitória, confia, persevera. Ele vai te conduzir. E aí nós vamos ler um texto seguinte: sairemos do outro lado. Sabe por quê? De acordo com os textos que eu li aqui, sairemos sarados e com as feridas curadas em nome de Jesus. Sairemos fortalecidos na convicção que somos filhos amados e daremos descanso à alma do Pai. Sairemos perfeitos, íntegros e em nada deficientes, receberemos a coroa da vida, daremos muito mais fruto e frutos que permanecerão, e tudo sempre para a glória de Deus, o Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. É assim que nós vamos sair do outro lado, em nome de Jesus.